Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo, do canal Genildo Geek. E hoje nós vamos falar de um anime que vai contar a história de Melfiera, que é a filha de um conde que é rejeitada pela maioria da nobreza. A maioria do pessoal da nobreza acaba rejeitando ela, né? Por conta da sua peculiar paixão, que ela herdou de sua mãe, que é essa paixão pela culinária baseada em monstros. Ela herdou isso da própria mãe, porque a mãe, querendo ajudar as pessoas a matarem a fome, porque não tinha muita comida no território, assim, as pessoas estavam matando a fome, ela foi contra uma certa religião e deu carne de monstro, todo mundo comeu, mas depois começaram a julgar ela pelo que ela estava fazendo. E aí um certo dia, enquanto a própria Melfiera se dirigia para participar de um banquete, para encontrar o noivo, Melfiera é atacada por um monstro e salva por Aristide, um nobre conhecido como Duque Louco por Sangue. Então já solta o dedo no like, já vai comer. Estou falando de Passe a Carne do Monstro, senhora, então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, compartilhando esse vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que, né, o Aristide, ele estava se arrumando, né, ele estava meio que se arrumando, né, ele estava pondo um peitoral de armadura e tudo mais, né, enquanto o Milan estava meio incomodado com a Melfiera no quarto ao lado, porque ele mandou ela pro quarto ao lado para poder se arrumar e tudo mais. Enquanto isso, ele queria saber também sobre aquela magia que o Aristide usou contra um dos monstros lá. Lembram daqueles monstros voadores que apareceram? O Aristide jogou aquele pote, aquele frasco de vidro que continha a mana de uns anos. Então, ele queria saber o que era aquilo, né? O que era aquela magia que foi usada contra aqueles monstros. Mas o Aristide, ele não tinha imbuído aquilo com magia, ele não tinha imbuído aquele frasco com magia. Porque aqui a própria Melfiera tinha preparado, né? Ela tinha feito vários círculos. Ela fez um círculo mágico que ela se lembrava, círculos mágicos que ela se lembrava, que ela sempre olhava e tudo mais. E aí ele só tinha ativado aqueles círculos mágicos para fazer aquilo que tinha resultado uma pequena explosão, né? E o Caos, né? O Chaos estava um pouco mais irritado, né? Ele estava indo até lá através de uma câmera secreta, né? Por quê? Porque o pessoal que tinha feito uma parada ali num certo lugarzinho que eles encontraram os Anas, comeram os Anas, o Chaos, ele não tinha comido os Anas, ele não estava lá naquele dia, ele tinha voltado para o território de Galbraith, né? E aí ele não estava naquele momento, então ele estava um pouco irritado por conta disso, né? Ele estava irritado porque ele não comeu aquela carne deliciosa preparada pela Melfiera, né? Que eles fizeram, que ele não estava muito próximo naquele dia. E ele estava indo pela entrada secreta para pegar o Aristide de surpresa. Mas o próprio Aristide, ele já era um pouco preparado nesse quesito, né? Ele já era um pouco preparado. Tanto que, né? E ele já era treinado com essas coisas. Quando ele estava falando daquela magia que ele tinha jogado no monstro enlouquecido, mas ele só tinha feito funcionar um círculo mágico que a própria Melfiera tinha feito para aquele momento. Nesse momento, Chaos se aproximou, né, saiu ali da área secreta e tudo mais. O Aristide simplesmente pega a espada porque ele já sentia que tinha alguém atrás dele, né? E aí ele, com esse negócio de paranoia e tudo mais, pensando que alguém poderia matar ele, ele pega a espada para se proteger e acaba tomando uma bronca do Chaos referente a isso, referente a ele apontar uma espada para ele. E por também não ter levado a Melfiera para o lugar combinado, pois ele tinha arrumado algumas empregadas, porque ali nunca teve mulheres, né? Nunca teve mulheres naquele castelo, então o próprio Chaos se apressou para arrumar algumas pessoas para ficarem, para arrumarem, né, a própria Melfiera para algumas coisas, né? Vestidos, cabelos e tudo mais que precisavam de ajuda feminina para aquele trabalho. E ele tinha arrumado algumas empregadas que iriam cuidar da Melfiera, e dentre elas estava a irmã do Milan, que de acordo com ele, ela era só uma padeira, né? Só que ela tinha arrumado alguém, ela tinha arrumado um noivo, um cunhado, alguma coisa assim que eu não entendi direito, para cuidar da padaria, e por isso que ela se alistou
para cuidar da Melfieira, né, junto com a mãe do Chaos e uma outra pessoa. E ele não esperava por isso, mas o Chaos avisa para elas esperarem um pouco, né, porque ela estava conhecendo as pessoas que iriam, né, cuidar da segurança dela, né. É uma tropa de 3 mulheres que iriam cuidar da segurança dela, queriam sempre ficar por perto se acontecesse algo que afetasse a segurança da própria Melfieira. E como uma das mulheres era a mãe do Chaos, que eu acho que eu ouvi ela falando isso, ela tinha trazido um chá para aquele momento, então todas vão ali. Só que elas estavam animadas para conhecer a Melfieira, principalmente a irmã do Mulan, que simplesmente vai lá e conversa com ele com aquele olhar assim de eu estou ansiosa para conhecer a ela, né? E aí o próprio Chaos levanta um domo, mas ele já sabia que tinha sido a Melfieira, que tinha feito um círculo mágico no frasco, que continha um pouco de mana que ela tinha extraído dos anos anteriormente, né? Que o Aristides só ativou para eliminar aqueles monstros que estavam atacando ele, o monstro que estava liderando o bando, né? E naquele momento, o próprio Chaos começa a atacar por conta da carne dos anos que ele não tinha comido naquele episódio anterior em que eles fizeram uma parada num pequeno forte ali, tudo mais, tinham preparado comida com carne de anos. E aí ele avança em cima do Aristides e do Mulan. Só que um soldado acaba avisando que tinham que ir atrás dos mesmos monstros que atacaram eles no caminho. E aí ele se despede na Melfieira, falando que queria trazer o que ela tinha pedido, né? Que ela tinha pedido frutas e não sei o que, de algum monstro assim que parecia uma árvore. E ele acaba cumprindo isso, ele até traz um bônus, né? Uma carne bônus. Só que uma das frutas, ela era um pouco fedida e tudo mais, né? E a outra não, a outra é um pouco mais suculenta. E aí a própria Melfieira tira a mana da fruta, mas ela ainda estava com um cheiro bom, com um gosto bom. Por isso ela decide comer, junto com as meninas. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando o dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.